Na nossa primeira entrevista, batemos um papo muito gostoso com a doutora Cila Duarte Prata, em uma entrevista inédita. Você vai conhecer muito dessa pessoa maravilhosa. Confira conosco. Boa noite, doutora Cila. É um prazer muito grande recebê-la no primeiro programa que estou fazendo. A senhora me dá essa honra tão grande. Boa noite, Graça. E para mim foi um prazer. É a maneira que eu posso demonstrar a você o afeto e a admiração que eu tenho por sua pessoa. Barretos deve muito, doutora Cila, por tudo que a senhora tem feito por nós. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua vida, da sua juventude. Eu sou filha de Antenor Duarte Vilela e Ruth Vieira Vilela. Nós viemos de Minas Gerais. Você nasceu ali pertinho da gente também, né? Mas eu vim muito nova para Barretos. Eu vim com 3 anos de idade, sabe? E me considero barretense. Eu não sei se já te contei que me brincavam comigo quando eu ia lá, Sacramento é minha terra. Eu já te contei e achei engraçado que foi um ano atrasado, me ofereceram o título de cidadã barretense, né? E eu fiquei, não, estou muito ofendida. Mas por quê? Porque eu sou barretense. Me chamam de paulista lá em Minas, eu sou barretense, né, Graça? De corpo e alma, de corpo né? E alma. Como diz o eu vivi ditado. Aqui em Barretos todo o tempo de infância, fiz o primário, o ginásio, aqui em Barretos. E aí a senhora fez cursinho ou entrou direto na faculdade Não, de medicina, a gente tinha que doutora? fazer pré-médico, entende? Ah. Depois que você terminava o ginásio, a gente tinha 2 anos, tinha o científico e tinha o clássico. Científico seria para engenharia e medicina, e clássico para direito e letras, né? E eu fiz científico, 2 anos. Aí você fazia vestibular para entrar na faculdade. Eu gostava muito de estudar, Graça. Era uma pessoa estudiosa, muito estudiosa, e tudo para mim estava bem. E qual a faculdade que a senhora fez, doutora? Eu fiz a USP de São Paulo, Pinheiros. Sabe em Pinheiros? Eu estava aqui em São Barretos, e terminando o ginásio, e para escândalo das irmãs, imagine eu fazer medicina. Naquela época era uma carreira só para homens, né, não, doutor? Não, antes de mim, o doutor Galvão me dizia, anteriores a mim, bem anterior, que na turma dele tinha 1, 2 mulheres, mas na minha turma já tinha mais 10, 15, sabe? Doutora, agora a senhora vai falar um pouco para todos que estão nos ouvindo sobre essa grande história de amor entre a senhora e o doutor Paulo Prata. Como é que vocês se conheceram? Toda aquela história que eu sei que deve ter sido maravilhosa. Sim, realmente foi uma história muito linda. Mas olha, como foi que nós começamos? Tudo foi o seguinte, eu estava aqui em Barretos e queria ir para fazer medicina. Desde 4 anos de idade eu falava que ia ser médica, não sei porquê. Então, eu perguntei assim, eu quero ir a uma boa escola, qual é a melhor escola do Brasil? Olha a minha pretensão, estudando aqui em Barretos. Então, e tem que servir de exemplo para as pessoas, né? Aquilo, lutar por aquilo que a gente quer, né? Eu perguntei, bom, é a USP de São Paulo, é a única de padrão A da América do Sul. E eu falei assim, é exatamente para lá então que eu vou. E interessante que essa frase que eu falei aqui em Barretos, o Paulo fez isso em Santos, com os pais dele. Falou assim, qual é a melhor escola de medicina? É para lá que eu vou. É interessante, né? Sem nos conhecermos. E durante o exame vestibular, na minha época, nós fazíamos exame oral. Hoje não fazem mais. Tem aquelas várias bancas com os livros docentes fazendo exame lá com turmas, né? E eu fui um dia, durante o exame vestibular, eu falei assim, eu vou ver o exame oral da biologia. E eu teria que fazer no dia seguinte, e eu falei, bom, eu vou lá ver o exame de biologia. Para ver como é que era, Para né? ver, exatamente, como é que era o exame, porque eu queria saber se eu sabia responder os pontos, como estavam respondendo, como é que era o exame. E foi, quando eu cheguei no anfiteatro, lá, que estava fazendo exames orais, eu sentei, na primeira banca que eu sentei para assistir o exame, era o Paulo que estava fazendo o exame, eu não sabia. E ele fez um exame muito bonito. O Paulo foi sempre assim, um aluno de ponta, primeiro aluno de classe, sabe? Aliás, na minha classe, todo mundo foi primeiro aluno de classe de nada. Todos eram bons, doutora, que felicidade. Muito estudiosos. Né? Nós entramos lá com a diferença de décimos um dos outros, entende? Olha, que Mas fantástico. então o Paulo estava fazendo o exame dele, eu acompanhando, achei que ele estava fazendo muito bem, eu respondia, o que ele respondia, eu respondia aqui também, eu sabia o ponto igualzinho.
igualzinho a ele. Ele depois foi ver outras bancas. Quando terminou o exame, no fim da tarde, eu passei por ele, ele estava parado numa porta. Eu sempre fui extrovertida, muito alegre, muito brincalhona. Eu passei por ele, estava parado lá, ele sério, sabe? Sério. Eu passei e falei assim, moço, no mínimo você vai tirar 10, viu? Ele chegou na casa dele e a mãe dele perguntou, você foi bem? Ele disse assim, a mamãe, uma moça passou por mim e disse que no mínimo eu ia tirar 10. E eu fui para minha casa. Cheguei na minha casa, minha companheira de quarto, eu morava num pensionato, uma Diniz aqui de Barretos. Então, ela me perguntou, Cida, você foi bem no exame? Eu disse, não, filha, eu não fiz exame hoje. Hoje eu fui ver os exames dos outros para eu fazer amanhã. E ela me disse, bom, então não aconteceu nada de bom, né? Nada de importante. Aconteceu sim. Eu conheci o rapaz que eu vou me casar com ele. Olha, doutora, então durante a faculdade vocês namoraram? Casaram e tiveram a primeira filha. A primeira filha. Doutora, agora a senhora vai nos contar um pouquinho. E o seu pai, ele aceitou esse casamento? Deu apoio para vocês? Como é que foi o seu antenor? A história dele é bonita porque ele começou ele gostava da parte rural e levava assim bois para o sertão, junto em comitiva, para vender. Ele ia assim como tropeiro junto. O dinheiro que ele ganhava nessa viagem, ele comprava bois e vinha para Sacramento com aqueles bois. Na outra viagem, assim fazia negócio. No minuto ele foi crescendo. Aí eu me lembro que ele comprou um sítio, ele comprou um sítio, depois uniu o sítio, e no fim nós chamamos de fazendinha. Eu descobri alguns anos depois que a fazendinha tinha apenas 3.000 alqueires. Que maravilha! Ele era um homem muito assim, preparado, tranquilo. Quando eu saía com o papai, eu olhava para o céu assim, ele conhecia toda a astronomia, o que ele falava, sabe? Sabe o que isso da grego, latim, francês, português? Tudo ele fez isso para a escola dele, era muito forte. E o que a senhora disse, ele faz o que ele queria. E quando a gente faz o que gosta, o que ama, a gente faz muito bem feito. Isso mesmo. E ajudou os outros, porque quando a senhora está bem consigo mesma, a senhora está bem com os outros. E por isso que aquelas pessoas que conviveram, que ajudaram, também saíram beneficiadas, né? Ele sabe o que acontece, estava lá em Sacramento, nessa caminhada, quando um parente dele se antenou, o Sacramento é muito pequeno para você. Seu tine comercial é alguma coisa especial, é um dom de Deus. Você tem que ir para Barretos, lá é o centro mesmo, de boi, onde você se desenvolver. Da pecuária. E era o segundo centro do mundo naquela ocasião, os anos 30, 28, não sei. Segundo centro, primeiro era Chicago, depois Barretos. Aí ele veio para Barretos e realmente aqui ele se desenvolveu, né? E a senhora falou uma coisa muito bonita, doutora, que eu acredito que é o dom de Deus, que nada é por acaso, né? Que Deus coloca as coisas na vida da gente. E esse momento aqui que a senhora está tendo a oportunidade, e nós mais ainda, porque é um momento assim dignificante, a ouvi-la falar da sua vida, de Deus, da sua família, do seu marido. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa sua luta, como a do seu pai, que também foi uma grande luta. A senhora desbravou, naquela época, como mulher, ser médica e médica cirurgiã. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho para nós sobre isso. Sabe o que acontece? Quando eu me formei, eu vou dizer para você, papai, não é normal isso, os pais são vaidosos dos filhos. Ele queria que a filha médica e o genro médico viessem ficar perto dele em Barretos, não é mesmo? E nós dissemos, não, Barretos é muito quente, papai não quer ir lá não. E eu estava assim com aquela medicina você sabe, de grande centro, de USP, né? Então, quando vinha no interior, eu achava estranho a maneira com que eu trabalhava nas Santas Casas. Meu Deus do céu, é bem diferente o padrão, né? E eu disse, não quero trabalhar, ser médico no interior de jeito nenhum. Papai dizia assim, não, papai, não vamos para Barretos, não. Eu quero ficar em São Paulo, nós queremos fazer carreira universitária. E ele brincava como bom fazendeiro, vocês querem ficar na teta da sabedoria. Entende? Muito bom. E nós ficamos mesmo. O Paulo quis fazer carreira universitária e eu também, muitos anos. Tanto é que todos os meus filhos, tive 5 filhos, nasceram todos em São Paulo. E muito lá. Depois é que nós viemos para o interior,
por tudo isso por Deus. Eu nunca imaginei que viria para Barretos. Barretos era quente, a medicina que eu não gostava, você entendeu? Bom, mas não era esses os planos de Deus. Entende? Os planos... Os planos de Deus era que nós deveríamos, eu e o Paulo, deveríamos fazer uma bagagem bem feita, porque era aqui que nós deveríamos desenvolver mesmo os nossos talentos médicos e realizar o plano de Deus nas nossas vidas, né? Na vida dos outros. Então, nós ficávamos lá para entender o que é mesmo uma medicina de alto padrão. E hoje eu olho para trás, Graça, eu tenho idade suficiente para compreender o que aconteceu com a minha vida, do Paulo, do hospital e por que aconteceu, entende? Eu acho que tudo que nós temos na vida é fruto do amor de Deus para os filhos dele, né? Ele tem um plano de amor para todos nós. Tem paciência, espera, vai devagar. E eu digo sempre quando eu faço assim, entrevistas lá com os médicos no hospital, olha aqui, esse hospital não é nosso, esse hospital é de Deus. Nós somos apenas os tijolinhos da construção dele. Se a gente tem que ter vaidade, é de saber que fomos escolhidos para Deus, para ser os tijolinhos deles, né? Então, eu acho que Deus queria um hospital, toda a nossa vida, esse plano de Deus para este hospital. Hoje eu olho para trás e assim, a bagagem do Paulo é muito bonita. Ele era muito estudioso, e assim que nós formamos, ele era da segunda enfermaria do professor Vasconcelos, né, de cirurgia, era assistente. E todo o tempo lá ele desenvolveu estudando bastante, publicando muitos trabalhos. Ele foi detentor de muitos prêmios, muitos títulos. Eles brincavam, Prata, você vai apresentar seu trabalho nesse congresso? Então não vamos não, você já ganhou. E ele ganhava todas essas medalhas bonitas, assim. Eu me lembro a melhor medalha que eu achava bonita de Edmundo Vasconcelos, a medalha de ouro, o melhor cirurgião do ano. Claro que foi do Paulo. Então, essa bagagem, hoje eu falo sempre para os médicos, eu conto para eles, não é com vaidade, para você saber por que Deus quis que o Paulo fizesse essa bagagem. Para abrir as portas deste hospital, você sabia? Eu fui para, assim, nós formamos, eu fiquei, te disse, na enfermaria do professor Medina, o Paulo falando de Edmundo Vasconcelos, eu fiquei com o Delácio, eu falei ginecologia e obstetrícia. Mas à medida que o Paulo fazia cirurgia geral, era um grande cirurgião, ganhava prêmio de cirurgião, ele começou a se interessar, veja os planos de Deus, por câncer, especializar em câncer. Sabe, interessante. E eu estava no Medina, gostando tanto de cirurgia, e de repente o câncer vem da Alemanha, prevenção de câncer e alguma coisa mais, Papa Nicolau, toda essa historiada. E quem se interessou lá no professor Medina? Justo eu. Por quê? Eu gostava de cirurgia. E o pessoal... Colposcopia, por exemplo, é muita imagem, né? É diferente. E eles diziam, como você gosta, engraçado, né, Cida? Isso não era muito conhecido naquela época. Estava vindo, o Papa Nicolau estava mais nos Estados Unidos, a Alemanha estava com colposcopia, o Ganso veio para cá, eu fui aluna dele e me interessei. Trabalhei muito lá, fui chefe do serviço professor Medina de prevenção de câncer, colposcopia, histologia oncótica, Papa Nicolau. E por quê? Porque Deus estava me preparando para vir para um hospital de câncer. Naquela época eu não sabia. Porque o reitor pediu na época para a família não permitir que nós viéssemos para o interior, né? Então, o Teófilo, que foi meu genro, o genro do papai mais velho, falou assim, papai, olha, Antenor, não sabia que o Paulo era tão grande assim, tão importante, nós não vamos permitir que ele saia de São Paulo. E o papai com o pezinho no chão falou assim, olha, isso é problema deles, Teófilo, é problema do feijão e do sonho. É verdade, carreira universitária é sonho, né? Muita luta, muito trabalho, pouco dinheiro, né? Com 5 filhos, né? E o feijão seria a luta aqui no interior, né? E a gente aqui, foi assim, nós preparamos para vir para o interior. E, doutora, e um pouco, que eu sei, muito pouco, aí vocês vieram e parece que a senhora e o doutor Paulo sempre fizeram muito mais pelo próximo, nunca pensaram no capital financeiro, vocês sempre pensaram no capital humano. E o seu pai nisso tudo? Porque deve ter sido difícil para ele enquanto capitalista, né? Não, foi muito bem. Eu vou te dizer,
Papai e a mamãe adoravam o Paulo, entende? Papai tinha assim, muita ligação comigo, era aquela filha que ele admirava, nós éramos muito amigos, muito ligados, né? Então, quando ele foi fazer o testamento dele, no fim da vida, a filha que ele chamou em segredo para fazer fui eu. Nós éramos muito unidos. Ele queria muito que eu ficasse aqui. E o Paulo, a mamãe dizia assim, que era o homem mais perfeito que ela conheceu na vida dela, chamava Paulo Prata. E o papai dizia assim para os amigos dele, gente, ninguém tem um genro como eu, um genro distinto, com tantas qualidades, e idealista. Ele não pensa em ninguém, ele só pensa nos outros. Então, olha como Deus colocou no coração do papai e da mamãe essa apreciação pelo Paulo. Porque eles foram muito importantes na vida do hospital, na nossa vida inicial, mas muito importantes. Não fora eles, nós não teríamos chegado onde chegamos. Nós chegamos aqui em Barretos, papai pediu, você não quer comprar esse hospital? Fomos lá, achamos velhíssimo, mas o Paulo tinha um grande nome aqui, o Daí Pacheco Pedroso, que construiu o Hospital das Clínicas de São Paulo, era médico, era administrador hospitalar, e ele era tio torto do Paulo. E o Paulo chamou, você acha que eu compro esse hospital velho aqui? Daí ele disse, eu vou arranjar esse hospital para você. Veio com o engenheiro, Bros, e construíram aquele hospital velho, e ficou uma belezinha. E imagine, há 50 anos atrás, foi uma coqueluche bonitinha, entende? Bom, inaugurou o hospital muito bem, e o hospital começou como hospital geral. Mas depois, uns quase 3 anos, o Paulo chega perto de mim, e aí vai transbordar o verdadeiro homem que o Paulo era. Cecília, olha, vamos pegar esse hospital, tem tanto hospital geral no Brasil, vamos fazer um hospital especializado, hospital de câncer. Sabe, eu vejo, estou aqui em Barretos e eu tenho muita pena de ver os pobres cancerosos que vêm aqui. O que acontece é que eles não têm dinheiro para pegar a condução para São Paulo, ficar na fila lá, não tem dinheiro para comer, para hotel, para nada. E os coitadinhos acabam morrendo aqui, mas a minha miséria, porque a família que tem um canceroso, os pobres, põe uma cruz em cima, está morto. Sinal verde, todo mundo põe a mão e não entende. Então eu vejo o que eles fazem, que o Paulo entendia, ele era especialista. O que eles fazem, apressam mais a morte, em vez de ajudar. Então, a gente poderia fazer um hospital de câncer para os pobres. Vou te explicar bem por quê. Eu entendia muito bem. O Paulo era um homem profundamente ligado aos pobres. Ele era filho de um médico que era escritor também. O Dr. Ranulfo Prata publicou muitos livros, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, e livros dele foram traduzidos no exterior. Então era um homem muito competente, e era um radiologista, que foi mandado para Santos, porque Santos pediu Caminha, o grande nome de radiologia do Brasil naquela ocasião, manda um assistente aqui, que nós Santos não temos um radiologista bom. E ele foi para lá, e o Paulo tinha 2 meses, e o Paulo se criou lá. Ele nasceu em Mirassol por acaso, então eu dizia que era santista. Eu disse, não, igualzinho meu caso, você nasceu em Mirassol. Mas ele se criou lá em Santos, e junto daquele pai, que era muito inteligente, um grande médico, um escritor famoso, a casa dele era frequentada por poetas, por escritores, e o pai era filho único. O pai era muito severo, queria que aquele moço fosse alguma coisa muito grande. Ele, com 4 anos, já começou a estudar línguas. O doutor Paulo. Ele falava 6 línguas, o Paulo. O pai dele fazia ele estudar literatura do mundo inteiro, conhecimentos de político. O Paulo tinha uma cultura muito grande. Ninguém entende, mas Deus queria isso, porque ninguém podia fazer esse hospital como com viseiras. Tinha pessoas que chegassem longe de horizontes. E ele teve essa desenvoltura de cultura junto do pai, que era um homem muito culto. Cida, vamos fazer um hospital para os pobres? Vamos fazer esse hospital utilitário? Vamos ter preferência para os pobres nesse hospital? Então, eu vou preparar um conjunto aqui de papéis, de programação, que eu idealizo, e vejo se eu consigo fazer o primeiro hospital de câncer no Brasil, no interior. Não era comum, só tinha nessa capital. Para o pobre é muito difícil na capital. Nossa, bom, então ele preparou tudo direitinho e foi para São Paulo e me disse assim, isso era em junho mais ou menos. Até dezembro eles já deram licença, porque naquela época tinha que falar com o CRM, com egregios membros do conselho, não sei o que lá. Era desse jeito para conseguir as coisas. Então ele foi para lá com a bagagem dele, toda arrumadinha para pedir fazer o hospital de câncer aqui no interior. E até o fim do ano nós sabíamos alguma coisa. Aí voltou uma semana depois com tudo prontinho, licença, tudo. Mas Prata, disseram ele, ninguém melhor que você
Veja, com os teus títulos, com aquela tese sua, olha, os títulos seus, o seu preparo científico, o que você é como profissional, como pessoa, ninguém melhor que você para começar o Hospital de Câncer do Interior. Eu contei toda a história do Paulo, dos prêmios dele, porque foi isso assim, para dizer que Deus queria a gente lá para isso. E, sobretudo, nós fazíamos a carreira universitária todo o tempo para a gente entender. Eu falo sempre assim, olha, eu chupo jabuticaba e tenho saudade de jabuticaba, porque eu conheço jabuticaba. Mas aquela fruta da Europa que eu nunca chupei, eu não tenho saudade. Então, nós tínhamos que passar por uma carreira universitária exagerada, de muito estudo, de trabalhos, para que o hospital que Deus queria aqui em Barretos tivesse cunho universitário. Nós tínhamos que viver a carreira universitária lá para transferir. E hoje o nosso hospital é assim, o tipo todo universitário. O Paulo colocou, só pode frequentar o meu hospital quem tem título de especialista ou título universitário. E os médicos que entram, nós damos 3 anos para você fazer título universitário. Mestrado, doutorado, vai ainda assim. Doutora, eles sabem disso. Isto é o que a senhora disse. Só interrompendo um minutinho para que o nosso público compreenda bem a importância de todo aquele preparo, daquele momento, para chegarem aqui, comprarem o hospital, onde a senhora disse que tinha jabuticabeiras. E eu vou chegar lá no jabuticabeiras para você. E o início da máquina de cobalto, né? Que foi claro, o início. Quando o Paulo quer que eu falo. Então, o que acontece é que a gente veio para cá e vamos começar. Mas quando nós começamos, o Paulo disse o seguinte, para entender o que você quer que eu fale de jabuticabeiras e bomba de cobalto. O problema é o seguinte, o Paulo disse assim, olha, eu quero que nosso hospital seja essencialmente para os pobres. A pessoa mais importante do meu hospital vai chamar o paciente pobre. Então, nas nossas reuniões, quando começava o hospital, eu achava bonito, que ele falou assim, qual é a pessoa mais importante do hospital? Na primeira reunião, doutor Paulo, doutora Sila. Absolutamente não. Quem é importante aqui no hospital, a pessoa mais importante chama-se o paciente. Vocês estão aqui e eu estou aqui pelo paciente. Olha que maravilha, que exemplo de vida. O paciente é o mais importante. E essa filosofia continua. Falando para você sobre o hospital, que o Paulo começou a dizer que o paciente era o mais importante. Quando ele fazia as reuniões dele, a pessoa mais importante, já sabiam responder. Era um coroa paciente, psicologicamente falando, ele que punha. E ele dizia sempre, olha, eu quero que vocês tratem meus pacientes com muito amor, com muito carinho, né, beijando nem abraçando, faça pelo meu paciente o que você gostaria que fizesse para você, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para você mesmo. Assim é que eu quero que trate meu paciente. Então, se você não tiver condições disso, não tiver carisma para isso, não é o seu lugar. O meu hospital não é o seu lugar. Procura outro lugar, mas é um hospital onde possa existir carinho e amor para os pacientes meus. Bom, e então, isso era de comum acordo, né, doutora? Claro, porque é o pensamento da senhora também, então, vou dizer, né? Todo tempo eu quando faço entrevistas com o meu pessoal lá, e eu dizia para ela, não me desafie na nossa orquestra de amor, por favor, se você não tem condições de tratar o paciente como nós queremos, né? E a gente fez aquela caminhada grande do hospital, mas eu vou te contar, com muita luta. Naquela época de APTEC, APC, e não pagava a gente cada 6 meses, 8 meses, a gente ficava desesperada com dinheiro, porque eu tinha que pagar mensalmente comida, remédio, médico, funcionários. O dinheiro não chegava, então a gente ia no banco, tirava dinheiro a juros, você entende? Quando chegava o dinheiro 6 meses depois, já dava os juros e lavava já lá em cima. E a gente ficava endividado, né? A minha luta do Paulo foi muito grande financeiramente, mas Deus não desampara. Que o nosso grande cineu, nossa grande bengala chamou Antenor Duarte e Ruth Duarte, meus pais. Eles eram apaixonados pelo casal e ajudavam em tudo, endossavam. Papai brincava com o Paulo assim, quando ele queria brincar, doutor, tá feio, né? Estamos devendo muitos bancos, muitos particulares. Vamos limpar a área do hospital? Chegava, pagava todas as contas, todos os atrasados nossos. Uma vez ele disse assim, Paulo, estamos livres agora, né? Uma das vezes. Ele falou assim, estamos livres agora, não estamos devendo a ninguém. Ai, se eu fiquei com vergonha. Era 200, por exemplo, eu falei que era 100. Ai, Paulo, nós estamos devendo do mesmo jeito. Mas o papai era muito bom, muito inteligente, e a mamãe também. Uma vez ele veio do Mato Grosso e foi nos visitar no hospital. E o Paulo, vem aqui, eu vou mostrar para
o senhor a casa mata da bomba de cobalto que nós estamos fazendo. Homem inteligente, agora o papai ele olhou aquele monstro de cimento armado, assim, pronto, eles vão encalar lá, já vai entrar no... E ele falou assim, na mesma hora, olha, sabe o que eu vim falar para vocês? Estou chegando no Mato Grosso. Eu vim contar, doutores, que eu vendi aquela boiada, que eu pus de sociedade com vocês. Lembra? Mentira dele, não tinha falado nada. Sabe, eu pus de sociedade o ano passado, lembra? Mas eu vendi agora, deu tanto lucro, tão bom. Vocês querem agora duplicar o capital, comprar mais bois, ou vocês estão precisando de dinheiro? Então, o Paulo falou, não, senhor Antenor, nós precisamos do lucro, nós precisamos do... Você quer um pouco do lucro? Não, senhor Antenor, eu quero todo o lucro e o capital também. Eu me lembro, papai saiu daqui, lá, veio aqui para o centro da cidade, olhar os cafés dos amigos deles, fazendeiros, eles me contaram depois que ele falou assim, gente, vocês não têm o que eu tenho de especial na minha vida. Eu tenho um genro, eu tenho uma filha, um genro. Vocês não podem imaginar o que eles são idealistas, só pensam, em vez de ficar zangado, do dinheirão que nós estamos gastando, só pensa nos pobres, só pensa nos outros, não pensa... Eu nunca vi tanto idealismo desse jeito. Mas foi assim, Deus nunca nos abandonou. Papai nos ajudou muito, e nós só conseguimos chegar aonde chegamos, por causa do papai, porque o Paulo logo de início quis fazer uma fundação Pio XII no hospital, porque naquela época não era como hoje o SUS, que todo mundo tem direito. Tinha os pobres que não tinham direito a nada. Então fizemos fundação Pio XII para que os pobres recebessem também o tratamento, né? E com isso, a gente, no fim, pegamos o nosso hospital tão querido, alugamos, entre aspas, para a Fundação Pio XII, porque a Fundação tinha que ter um hospital, que nunca, nunca pagaram nada, né? Até hoje está alugado para a Fundação Pio XII. Então, doutora, vocês eram almas gêmeas mesmo, parece que era um pensamento muito igual. Isso eu ia te falar para vocês. Sabe o que acontece? Toda essa dificuldade... O Paulo dizia sempre, sabe, Cida, Deus nos preparou não só como médicos, mas ele nos deu alguma coisa muito grande, um grande amor entre nós dois. Nunca nós nos ferimos. Foi um amor e uma paixão que... Faltava 8 meses para fazer 50 anos de casado, e eu tenho uma moça lá em casa que fala assim, doutora Cida, não suportava. Eu dizia, nunca vi um casamento igual a vocês. Nós nunca vi um grito, um desentendimento. Vocês não brigam? Nos perguntam sempre isso. Nós sempre nos respeitamos muito, na maneira de falar, no tom de voz, no olhar, mas nos amávamos muito. Ele era muito romântico, doutora? Mas demais. Ele sabe, a vida inteira ele sabe o que acontece. Minhas filhas falam assim, mãe, a senhora sempre nos eclipsou. A gente chegava para estar com o papai, só chegava, o papai não ligava para a gente, só queria ficar com a senhora. E era assim mesmo. Netas que falam isso, filhos, eu fingia que estava lendo revista, a vovó, estava vendo o amor do vovô com a senhora, beijando, abraçando, pegando a mão. Foi sempre assim. O papai foi sempre apaixonado por mim e eu por ele. Né? Doutora, e não é por acaso que nós estamos aqui e tem essa flor aqui. Então isso eu vou te dizer. Por que tem essa flor aqui? A vida inteira o Paulo me mandava flores, entende? Tem casos muito bonitos. Eu me lembro quando fizemos a Bodas de Prata, não foi da Holanda, da Holanda. Ele importou orquídeas maravilhosas, eram 25 orquídeas para as Bodas de Prata, porque o nosso grandes acontecimentos era orquídea. Mas todas as datas, o Paulo sempre me mandava orquídeas, flores, entende? Orquídeas nas grandes datas, né? E às vezes a gente... Tem um detalhinho bonitinho que eu gosto de lembrar. Uma vez chegou uma conta muito grande, um buquê imenso de flores lá, sem aquele cartãozinho típico, Cida, eu te amo, Cida, eu te amo. Sempre vinha assim, todos os cartões, os anos passando, sempre assim. Entraram. Eu falei assim, Paulo, chegou um buquê imenso para mim lá em casa, não tinha cartão nem nada, e você vai ficar enciumado, deve ser um fã muito grande meu. Está me mandando flores, você imagina, cada buquê, você não pode imaginar. Ele sorriu, falou, sabe, por que será que ele me mandou, hein, Paulo? Ele disse, acho que eu sei, o que é? Por causa daquele sorriso maravilhoso que você deu para ele ontem à noite. Você pode imaginar, ele tinha essas sensibilidades, entende? Tudo esse trabalho... A luta dele foi muito grande, o Paulo lutou muito
para conseguir esse hospital, lutou com a parte financeira, foi muito, mas ele teve grandes pessoas que entenderam ele. Teve um amigo dele, esse Antônio, já ouviu falando Pimpão, Antônio Cândido Paula? Já. Muito amigo do Paulo, eu adorava o Paulo. Eu falei, doutor Paulo, se eu precisar de alguma coisa de dinheiro, não esqueça de mim. Você pode imaginar. O pai do Aloysio, É, o pai né? do Aloysio. E eles falaram para os filhos, olha, gente, vocês têm que estar atentos às necessidades do doutor Paulo, viu? Porque a gente tinha necessidades financeiras. O Joãozinho Borges falava assim, eu nunca vi gente tão sem inteligência como vocês dois. O pai seu enriquece todo mundo aqui, um homem como seu pai. E vocês ficam correndo atrás de dinheiro lá no hospital. Doutora, eu sei que a senhora não gosta de falar, de dar entrevista, de receber homenagens, e a senhora esteve aqui conosco, com a nossa população, contando muito de coisas importantíssimas. O amor, a paciência, a perseverança, com a intenção de que ele seja um programa de histórias de vidas, vidas que nos ensinem, que nos acalentem, que nos façam cada dia melhores.